Foi apresentado à Câmara de Vereadores em Florianópolis o projeto de lei que restringe a quantidade de placas de publicidade no espaço urbano. Proíbe outdoor aqui na cidade de Florianópolis. A ideia é preservar a paisagem e é uma ideia que não é nova. E o argumento é o mesmo, dar garantia de usufruto dos valores paisagísticos para todas as pessoas. O TV Com Entrevista de hoje recebe o ex-procurador de Justiça no Ministério Público Estadual, advogado na área ambiental e que concluiu há pouco uma tese de doutorado tratando deste mesmo assunto, o procurador Antônio Carlos Brasil Pinto. Dr. Brasil Pinto é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Direito também, então vou tratá-lo de professor. Professor, qual é a opinião do senhor a respeito do projeto, esse que eu fiz referência na abertura do programa, prefeito César Souza, encaminhado à Câmara, que restringe, que proíbe outdoor, que proíbe as propagandas eletrônicas, né? Com luminosos, enfim, e que cria regras às fachadas comerciais também. Qual é a sua opinião? Perfeito. Bom, o projeto é extremamente bem-vindo, é de grande utilidade, especificamente, meu caro Renato, porque poluição representa o contrário do limpo e representa também o inverso do belo. Então, observe o seguinte, o maior fenômeno sociológico da humanidade é denominado cidade. A cidade. O homem é um ser gregário. O homem aprecia estar na companhia dos demais. De modo que esse fenômeno, recentíssimo na marcha da humanidade, é muito recente, cidade. Basta observar que a presença do homem na face da Terra está estimada em 500 mil anos. Bom, os 500 mil anos e o Paleolítico vai representar 95% da história do homem sobre a face da Terra. De modo que o Neolítico representa apenas 5%. Nesse Neolítico, 5% da marcha do homem sobre a Terra, o fenômeno cidade é recentíssimo. Em primeiro lugar, decorrentes da primeira revolução. A primeira revolução é quando o homem aprende a cultivar a terra e a domesticar animais. Então, deixa de ser o errante, deixa de ser o coletor dos seus alimentos para produzir o alimento e se tornar sedentário. Deixa de ser um nômade. Isso, um errante para se transformar no sedentário. Aí é o berço desse fenômeno, cidade. Então a cidade, nos seus dois períodos, um primeiro período, 10 mil anos, um segundo, agora sim, admitindo-se um contexto muito semelhante a esse nosso, quando o homem passa a interferir no seu redor, passa a interferir no seu ambiente, a modificar o seu ambiente. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso mencionava que a cidade é a transformação da natureza. O sujeito vai intervindo. E intervém diretamente, né, na paisagem. Em tudo que lhe cerca. Na floresta, nos mananciais, nas encostas, enfim, vai interferindo. Esse é o conceito que nós vamos, então, debater. A interferência do homem em relação ao equilíbrio paisagístico. Tá, por falar em equilíbrio, professor Brasil, o pessoal que trabalha, e não são poucas as empresas aqui na cidade, com publicidade externa, né, mídia exterior, esse pessoal diz que vai haver desemprego, que vai se limitar a uma atividade econômica
e que não se pensou nesse segmento. Qual é o contraponto do senhor? Pois não. Então, retornando, né, aquele conceito inicial de poluição, e a poluição visual também representa uma severíssima fonte de poluição. O desconforto visual, que nós estamos acostumados a verificar uma legislação rigorosa com relação à época de eleição e à propaganda dos candidatos. Então, a legislação eleitoral prevê e limita e proíbe esta modalidade, esta incidência de poluição, a poluição visual. Nesse particular, eu também gostaria de frisar, meu caro Renato, que o conceito de saúde, para poder responder, então, à sua indagação, qual o reflexo disso num mercado, nessa limitação? Nessa atividade econômica que já existe, né? Então, eu diria, primeiro ponto, o conceito de saúde. O conceito de saúde não é só a ausência de moléstia. O conceito de saúde também é o conforto espiritual. O conviver num ambiente arranjado, num ambiente urbanisticamente bem arranjado. Nesse ponto, o que seria então a paisagem? Paisagem, até onde a vista alcança. Não significa só o olhar de quem dispõe do sentido da visão, sim, mas aeração, brisa, o sol, o acesso aos pontos relevantes da cidade. Então, é um sentido que prepondera, que prevalece sobre a mera destinação econômica dos espaços. Eu quero lhe dar um exemplo. Qual o ponto de vista mais belo do município de Florianópolis, da cidade de Florianópolis? Do meu ponto de vista, Mirante da Lagoa da Conceição. Sim. Esse é o ponto de vista mais bonito, mais belo, um atrativo para os nativos e para os visitantes. Sim. Agora imaginemos poluir visualmente aquele local sob esse argumento. Olha, aqui incide em espaços privados, eu posso colocar outdoor, poderia... Mas isso já não... Nós temos um problema no acesso, aí vale todo constrangedor, né? No acesso, na subida do Morro da Lagoa, aí nós temos o irregular e o regular juntos, né? Então, é faixa de supermercado, de festa, de bailão, propaganda de restaurante, e nós temos a mídia convencional, autorizada pelo município também. Tem o regular e o regular. Perfeito. Agora, no Mirante não tem propaganda. Aquele Mirante ali... Já teve, mas aquele... Quer dizer, a perspectiva de quem está no Mirante é de um visual limpo, preservado, felizmente, né? É isso. Né? Então, por isso que eu estou mencionando que os valores relacionados com esse bem-estar visual prepondera em relação a uma atividade econômica, obviamente. Porque esse contexto a muitos favorece. Quer dizer, então, o bem coletivo, né? Exato, o interesse coletivo é precisa estar acima do interesse setorial, individual. Daquilo que é notório, né? Daquilo que não admite a privatização. Por exemplo, vamos admitir o símbolo do país. O símbolo do Brasil, até no sentido afetivo, é o Cristo Redentor. Isso é um monumento que o mundo todo conhece e vincula a imagem do nosso país. Agora imaginemos a possibilidade de utilização daqueles espaços que é mundialmente conhecido. Sim, mas doutor Brasil, a gente não está falando aqui de colocar propaganda na Ponte Estiluz, nem no Mirante da Lagoa. Nós estamos falando de colocar propaganda nas margens das rodovias, nas ruas, nos prédios e tal. Me refiro aos acessos. Aos acessos a esses patrimônios. Sim. Né? E, por outro lado, quando mencionou esse mobiliário urbano, o outdoor, o luminoso, nós também estaremos tratando, nesse equilíbrio paisagístico, do sentido segurança. Então, vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, a questão segurança e ainda... E o irregular, hein?
Porque por irregular não importa a lei, para o clandestino não importa a regra, a norma, a legislação. Ele bota a placa, a faixa, o cavalete de qualquer jeito, de qualquer forma. Intervalo, até já. Hoje o TV Com Entrevista recebe o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, advogado que atua na área ambiental, ex-procurador de Justiça no Ministério Público Estadual, Antônio Carlos Brasil Pinto, nos falando sobre o direito à paisagem. Inclusive temos aí o projeto de lei que o prefeito César Souza Júnior encaminhou à Câmara de Vereadores, proibindo outdoor e proibindo propaganda eletrônica aí pelas ruas da cidade, no intuito de deixar a cidade mais limpa, mais bonita. O senhor falava há pouco da relação desse tipo de ferramenta com a segurança. Onde é que está o problema? Justamente nos perímetros urbanos e mesmo nos perímetros admitidos como os rurais das cidades, nas rodovias, o propósito é não distrair o motorista, sim, o condutor, mesmo porque vias necessariamente, mesmo nos perímetros urbanos, serão vias rápidas, vias de fluxo rápido. Então, há exemplo aqui da nossa capital, a Avenida Rubens de Arruda Ramos, da Beira-Mar. Ali a velocidade a ser imprimida, a permissão é uma velocidade bastante razoável. De modo que esta poluição visual que estamos debatendo, sobretudo mediante propaganda luminosa, mediante outdoors, isso naturalmente distrai o motorista, distrai o condutor, de modo que essas limitações significam também limitação da utilização da propriedade. Tanto é que na última semana foi necessário um acordo com intermediação do Ministério Público Estadual, ali na chamada, eu odeio essa expressão, a fazer o quê? Chamada Curva da Morte, na EC 401, onde está uma obra sendo finalizada, no João Paulo, e aí tinha uma propaganda de uma casa noturna, exatamente, de mulheres e tal, mulher ficava seminua e tal, e aí chegaram numa coisa, não, vamos tapar um pouquinho essa mulher para não chamar tanto a atenção do motorista. Isso, exatamente isso. A que ponto chegamos? O Ministério Público precisou intervir para chegar num denominador comum nessa questão aí. Porque também entra na baila, né, um direito que a Constituição, num plano, vamos admitir, legal, direito à expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão e o direito de informar e o direito de ser informado. Sim. Mas é claro que outros valores aí muito mais expressivos vão preponderar. Então eu estava aqui mencionando limitação do exercício do direito de propriedade em benefício de todos. Sim. O direito à propriedade não é ilimitado. Não posso fazer o que eu quiser na minha terra. Exato. Então vou colocar aqui, vou alugar o meu espaço para a colocação de um grande luminoso. O que é uma bizarrice. Você vê lá, então tem aquela torre que está dentro de um quintal de uma casa pequena e tal, lá, e vem aquele luminoso, né, que desvia a atenção do trânsito. A gente vai discutir esse assunto ainda depois do intervalo, na sequência do TV Com Entrevista. Até já. Que está conversando com o professor Antônio Carlos Brasil Pinto, que é atuante na área do direito ambiental e que está aí nos divulgando a conclusão da sua tese de doutorado. Que é esse calhamaço aqui, doutor Brasil. É até pesado aqui, ó. O tamanho do livro, rapaz. Meu Deus do céu. O direito paisagístico e dos valores estéticos. Efetividade e o dano moral coletivo. O senhor concluiu em 2003 esse trabalho aqui. Foi, exatamente isso. Bacana, que maravilha. E está bem atual, né, professor? Porque o prefeito encaminhou aí, este ano, aí, o projeto do Cidade Limpa, né, que proíbe a publicidade aí pelas ruas da cidade. Mas é o seguinte, né, é como tudo aqui em Florianópolis, né, tem o legal e tem o legal.
tem aquilo que está à margem da legislação. Aí você tem os quiosques de praia, você tem os bares de praia, você tem todo um regramento que quem está nessa atividade regular precisa respeitar. Mas eu tenho aquele cara que vende queijo coalho, que vende óculos de sol, que vende protetor solar, enfim, tudo à margem da legislação. No caso dos outdoors, nós temos aí a proibição daquele que está formalmente instituído, né? Daquele que tem empresa, que tem a formação, CNPJ e tal, tem tudo. Contratos funcionários, carteira assinada, tá, esse aí não vai poder trabalhar. Agora, o cara que pendura uma faixa lá e tal, na passarela, que é como os caras fazem publicidade na passarela de pedestres, às vezes penduram uma faixa, às vezes bota aí na subida do Morro da Cruz, o senhor fez a referência há pouco aí ao nosso emirante do Morro da Lagoa, a subida do Morro da Lagoa também. E aí, mas o irregular vai continuar, porque a prefeitura não consegue fiscalizar todo mundo. Ok. Bom, então, nós vamos partir do seguinte raciocínio. O que a lei não proíbe, permite. Então, esta é a diferença entre o ilegal e o irregular. O irregular é regularizável. O ilegal é sempre passível da penalidade, da punição e da atuação coercitiva do Estado. Bom, clandestinidade. O Estado convive com essas modalidades de conduta. Quando falo Estado, falo na generalidade. Então, nós estamos aqui conversando sobre o município de Florianópolis. Convive e necessariamente precisa atacar, fiscalizar, aplicar as penalidades que são administrativas, são penalidades que independem de atuação fora da administração. São os embargos, são as penas pecuniárias, são as apreensões, que é uma medida absolutamente coercitiva. O Estado ou o município necessariamente precisa aparelhar-se para aplicar as penalidades que não dependem de ninguém, só da administração. As penas administrativas, e são severas. Você falou em aparelhar, né? Aí você vai ver o número de fiscais é insuficiente, a estrutura é precária, falta veículo, falta gente, tem corrupção muitas vezes. Tem. Este mal aflige realmente o nosso país. Sim. É inegável. Acontece. Agora, que o Estado dispõe de mecanismos para aplicar sem a intervenção de ninguém. Sim, tem instrumento para isso. Tem instrumento para isso, para apreender, que é a atitude coercitiva na essência. Aprende e destina. Doutor Brasil, o senhor é professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. O senhor falou aí das ferramentas jurídicas, os embargos e tal. Quando o senhor falou em embargo, eu já comecei a ter um processo alérgico aqui, né? Porque essa semana só se falou nos embargos infringentes, né? Que é a possibilidade de um novo julgamento no Supremo Tribunal Federal, no caso do mensalão. E a gente não está falando de discutir se eles são culpados ou não. O Supremo já disse que são culpados, já temos condenação. Mas agora volta a estaca zero e é um novo julgamento para aqueles que obtiveram 4 votos ou mais na condenação. Qual é a mensagem que passa para a sociedade? Mensagem de que não mudou nada no Brasil? Bom, a primeira mensagem que emerge de toda essa situação, me parece também que foi muito bem apanhada pelo ministro Marco Aurélio, que menciona que está no debate não só se cabe ou se não cabe, se o direito, enfim, vai ser discutido, se a Constituição vai ser debatida, se cabe ou se não cabe embargos infringentes para recomeçar esse julgamento, para apreciar os votos vencidos e os seus argumentos. Então, disse o ministro Marco Aurélio que muito mais do que isso estaria no debate a credibilidade do Poder Judiciário. Essa foi a afirmação. O Poder Judiciário do nosso país, através da sua Suprema Corte, está agora em xeque. Vamos examinar o que a população deseja, porque argumento existe para ambas as versões. É aí que está a questão. Esse é o assunto. Esse argumento tem para todos os lados. Sempre. Se você for justamente, né, da imagem do judiciário, a mensagem
de que mantém-se a cultura da impunidade, enfim, você vai por um lado. Se você vai na possibilidade técnica, jurídica, vai ter uma abertura também para os embargos infringentes. No entendimento do senhor, o ministro, ele tem que votar pensando no contexto social da opinião pública e essa questão aí de cultura da impunidade, todo o Brasil esperando uma condenação, vai mudar, não vai mudar? Ou o voto dele, ele é baseado apenas na lei, naquilo que há de possibilidade de procrastinar e por aí vai? Os romanos já afirmavam que summa iuris, summa injuria. Ou seja, aquelas firulas do direito, porque argumento vai ter. Sempre vai se encontrar um argumento que vai dar guarida, porque isso não é uma ciência matemática. 2 e 2, 4, sempre interpretações. Então, se apegar às firulas, a interpretações, conduzem em muitas oportunidades à injustiça. Então observe o seguinte... A impunidade. A impunidade. Então observe o seguinte, Renato. Supremo Tribunal Federal, 11 ministros. Obviamente, 11 ministros para jurisdicionar um país da nossa dimensão significa dizer, nem tudo chegará ao Supremo. E um assunto limita a atuação do Supremo Tribunal Federal na Constituição da República, que menciona que chegará o exame do Supremo aquilo que repercutir em toda a sociedade brasileira. A repercussão geral é um interesse da nação, não são interesses particulares, não são interesses meramente privados que conduzem um processo ao exame pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, esse assunto esteve na baila no Supremo justamente pela sua competência originária, pela função dos envolvidos. Levaram o processo criminal a iniciar e a terminar no Supremo. Pelo foro privilegiado, né? Claro, por prerrogativa de função. Então está na baila ali só o interesse daqueles que estão pleiteando a absolvição ou um tratamento mais ameno das suas condenações, mas está na baila um interesse da nação brasileira. O magistrado tem que pensar nisso. Tem que pensar necessariamente. Essa é a função, essa é a tarefa agora da Suprema Corte. Claro. Agora é interessante o seguinte, né? Recorrer. Nós estamos falando do mais alto escalão do judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Normalmente o que a gente vê na área do direito, e eu sou leigo no assunto, professor Brasil, é você estar num tribunal inferior, você está num tribunal estadual, e você recorre ao STJ e tal, ao STF, num tribunal superior. Agora, o STF já é o máximo da magistratura brasileira. Vai recorrer a quem é o mesmo STF? Então, justamente essa competência originária, o processo inicia e finda lá no Supremo. Eliminou todos os recursos ordinários. Dentre esses recursos ordinários, obviamente, o recurso extraordinário, como a última instância. Então, se pressupõe, iniciou num juízo singular e poderá ascender até o Supremo. Bom, na competência originária, isso seria inviável. E, então, nós estamos observando que foi uma firula jurídica em debater o regimento interno do Supremo, cria recursos, o regimento interno do Supremo determina que o Supremo vai rever, através de recursos, as suas próprias decisões. Isso parece não ser nem sequer razoável, nem sequer coerente, porque o Supremo deixou de ser o Supremo. Claro. Doutor Brasil, para finalizar aqui, a mim me parece uma situação bizarra a do ministro Dias Toffoli, que foi advogado do ex-ministro José Dirceu, condenado como chefe da quadrilha do mensalão, portanto um mensaleiro, chefe dos mensaleiros, articulador do esquema, quem diz isso é o Ministério Público Federal, com a condenação do Supremo Tribunal Federal. Pois o ministro Dias Toffoli, ministro recém-chegado aí para o Supremo Tribunal Federal, foi advogado do ministro José Dirceu, votou pela absolvição
do ministro José Dirceu e pela admissibilidade dos embargos infringentes. Ele não deveria se considerar, pelo histórico de relação, né, de afinidade com o acusado e condenado hoje, impedido de votar neste voto, neste caso? Então, impedimentos e suspeições. Interesse do magistrado ou na pessoa envolvida no processo ou no resultado da causa. Impedimentos, suspeições. Esta matéria está intimamente ligada ao próprio espírito do julgador. Ele tem o dever de se dar por suspeito ou se dar por impedido, porque tem interesse na causa, tem interesse nas pessoas que estão na causa. Não ocorreu, votou, não se deu por impedido. Isso, então, leva à seguinte conclusão. Bom, a Corte Máxima do nosso país é um tribunal que também se vincula a indicações que são absolutamente políticas, de ordem política, a composição. Então, é essa. Doutor, e faculta essa possibilidade de acontecimento. Doutor Brasil, obrigado pela atenção do senhor aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Agradeço muitíssimo o convite. Muito obrigado. TV Com Entrevista volta na semana que vem. Até lá.